Graças, paz, abençoados, benditos, seja o Deus eterno. Bendito é o nome do Cristo eterno, do ressuscitado, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Tudo é para a glória dele. Tudo que ele criou, tudo que ele fez, tudo que ele formou, foi tudo para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém? Sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro. Assim Deus querendo, né, na vontade soberana de Deus e permissiva de Deus, este vídeo vai chegar até você. De qualquer religião, né? Qualquer religião, este vídeo vai chegar até você. Então, nós estamos falando sobre a destruição ou não dos ímpios. Então, os ímpios foram destruídos no ano 70, né, na grande tribulação. Existe ímpio nos dias de hoje. Então, a você, meu irmão, minha irmã, do canal Metanoia da Graça, a você que tem dúvidas, né, a você que ouviu, né, uma doutrina dizendo que existe ímpio de hoje, depois ouviu outra doutrina, até mesmo no meio da graça, a qual eu faço parte, da escatologia consumada. Eu creio piamente que tudo está consumado. Agora, as doutrinas paralelas, meu irmão, essa que faz a diferença, mas não muda, né, a tua vida espiritual, não muda a tua direção do céu, não tira você da presença de Cristo, doutrina. Agora, se deixar de crer, começar a dizer, num Cristo menor, num Cristo sem poder, num Cristo chorando na cruz, num Cristo pendurado no madeiro, num Cristo criado, né? Num Cristo sem poder de perdoar pecado, num Cristo que o seu sangue perdoou uma parte e que vai haver, e que você vai ter que fazer a outra parte para você ser abençoado. Então, aí é onde está todo o perigo, né? Aí é onde entra a religião e mata, né, a tua vida espiritual, ok? Então, vamos lá. Então, os ímpios serão aniquilados, os ímpios virarão fumaça, ou os ímpios vão para um lugar de tormento, como disse Jesus, Mateus 25, 41 e o 46. Então, esse é o questionamento, essa é a questão. Bom, então eu quero, né, agradecer aos comentários. Graças a Deus, muitos comentários, muita gente participando de todos os lugares do Brasil. Bem-vindo, bem-vinda você, né? Os que entraram agora, os que fizeram, os mais novos inscritos no canal, bem-vindo, minha gratidão, a minha alegria, né, em recebê-los a todos, né? Neste canal Metanoia da Graça, né, agora de ontem para hoje, graças a Deus, né, já houve uma multiplicação de inscritos abençoados. Espero que você participe, espero que você esteja gostando dos estudos e espero que você também seja abençoado por esse entendimento. Espero que você tenha este entendimento de que o castigo é eterno, né? Eu não vou citar aqui, não vou falar sobre inferno, né? Porque é escândalo no meio da graça, né? Então, vamos usar o termo grego Gehenna, tranquilidade, que é a mesma coisa de tormento eterno. Então, vou responder aqui, vou tentar responder na melhor maneira do conhecimento a qual, né, eu, um simples irmão, né, aqui no meio de doutores, pós-doutorados, né, PhDs, né, de homens e mulheres de alto nível de conhecimento, então eu estou neste meio. Então, a irmã Karina Arruda, ela me pediu para eu comentar sobre a perdição eterna em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, que faz parte do contexto
sobre, do tema, faz parte do tema, sobre a perdição eterna dos ímpios, ou o castigo eterno dos ímpios, que já tem outra pergunta mais na frente que o irmão também me fez. Mas vamos aqui, né, a irmã Karina Arruda, parabéns por tua participação, teu comentário, sempre serão bem-vindos, dentro do contexto muito educada, muito assim, nos seus comentários, né, de pessoas que realmente têm uma compreensão do texto, porque citar esse texto que nós vamos ler aqui, né, para bater com o de Mateus 25 e o de Pedro, capítulo 2, versículo 9, é porque tem um entendimento. Então, parabéns, irmã Karina Arruda. Então, vamos ver o que a irmã pediu para a gente comentar. Vamos lá. Ela pediu 2 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo de número 1. Agora vamos ao versículo 8, que foi isso aqui, ó. Olha só, presta bem atenção aqui. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Agora, olha o 9. O 9, é aqui a questão. Eles sofrerão a pena de destruição, olha só, destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Irmão, esta palavra aqui, ó, destruição, é comentado em todo segmento religioso, todo seminário, toda escolinha dominical, né? Onde tiver 2 crentes, aqui está esse 2 Tessalonicenses 1,9 está presente, né, no meio da discussão teológica. Então, aqui é uma discussão teológica. Não estou aqui para falar nesses vídeos sobre escatologia, sobre a vinda de Jesus, né? Sobre a grande tribulação. Não. Questão teológica, doutrinas teológicas. Beleza? Tranquilo? Então, se você gosta, meu irmão, minha irmã, se você quer participar, né? Se você é ativo, se você gosta de pesquisar, né? De ver, então, bem-vindo, bem-vinda. Você faz parte de um canal que gosta de estudar as Escrituras. Não sou o dono da verdade, mas eu estou expondo, né, os meus pontos de vistas dentro das Escrituras. Vamos lá. Então, a irmã Karina Arruda pediu para que eu comentasse isso aqui. Não é fácil. Não é fácil você dizer, é isso, afirmar que é isso. A palavra aqui, ó. Eles, os ímpios, os que não obedeceram, aqui, porque aqui, ó, sofrerão, aqui está no futuro, essa palavra. Só que isso aqui é pretérito, é passado. Então, sofreram. Os ímpios, sofreram a pena da destruição eterna. Certo? Então, o versículo não para aí. Aqui não tem um ponto, vírgula. A destruição eterna, vírgula. A separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Bom, então, o que significa, né, separação eterna em 2 Tessalonicenses 1,9. Segundo a corrente teológica, preste atenção aqui, olha só. Quando se fala de destruição eterna, punição eterna de ímpios, existem 3 segmentos religiosos que faz parte do mesmo pensamento, pensam da mesma forma. Testemunhas de Jeová, as testemunhas de Jeová, o adventismo do 7º dia, esses 3 segmentos, e o pessoal da graça, né? Os irmãos da graça, todos. Não, existem poucas exceções. Eu sou uma das exceções do meio da graça que não concordo com os irmãos da graça na
aniquilação, ou destruição, ou o ímpio, né, quando morre, a alma ou o espírito do ímpio, né, virou fumaça ou vira fumaça. Então eu não faço parte desse segmento, desse pensamento. Então esses três segmentos, essas três religiões, né, defendem a aniquilação da alma pós-morte. Cada um tem o seu, como trabalha dentro da teologia. É respeitoso, mas há discordância. Então vamos lá. Destruição eterna dos ímpios. Então, o que significa, né, a eterna destruição em 2 Tessalonicenses 1,9? Segundo a corrente teológica adventista, Testemunha de Jeová, como eu falei, e alguns pregadores da graça, a alma ou o espírito dos ímpios sofrerão, olha, detalhe, viu? Sofrerão a pena da destruição eterna. Essa destruição significa a aniquilação da alma, ou seja, a alma dos ímpios deixarão de existir. Para as testemunhas de Jeová e a do sétimo dia, né? A religião do sétimo dia, eles vão até o Guiena, até o inferno. Os teólogos da Adventista sustentam isso. Só que no Guiena, no inferno, estou falando para eles assistem inferno, né? Então lá no inferno, esta alma irá ser punida até ser aniquilada. Passará um período e depois será aniquilada. Já os meus irmãos da graça diz que não, que após a morte do ímpio, sua alma ou seu espírito do ímpio, não sei como é que eles entendem alma ou espírito, virarão fumaça, né? Ou serão também aniquilados imediatamente. Então, meus irmãos da graça não aceitam, não concordam sobre o inferno, o lugar de tormento. Eles para ele não existe este lugar de tormento. Já para o Adventismo do sétimo dia, Testemunha de Jeová, sim, existe um lugar de tormento, mas não um lugar de tormento eterno para a alma ou para o espírito dos ímpios. Beleza? Vamos lá. Então, vamos examinar aqui o contexto disso aqui. Serão punidos com eterna destruição. Vamos ver algumas versões. A NVI, ela traz esse contextozinho aqui, ó, destruição eterna. A NVI traz pena de destruição eterna. Almeida Corrigida Fiel traz padecerão eterna perdição. A tradução atualizada, né? A NTLH traz castigos. Nova tradução, na linguagem de hoje, traz castigos com a destruição eterna. A NVT traz punidos com destruição eterna. Veja que o pensamento é o mesmo, a tradução, né, tá batendo. Punição eterna, destruição eterna, né? A tradução brasileira, ela traz a perdição eterna. A tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová traz a seguinte, elas traduziram da seguinte forma: punição judicial da destruição eterna. Então, a segunda prova bíblica de que o homem tem uma alma ou algo nele que sobrevive à morte. Então, para a destruição eterna, né, o homem tem que existir no homem algo que sobreviva à morte. Ok? O corpo padece, o corpo vai, como diz Eclesiastes, aqui, ó, acontece isso aqui, ó. Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7. Ele diz aqui, ó, o pó, que é o corpo físico mortal, torne a terra de onde veio, e o espírito volta a Deus. Então, este espírito, ou a alma, né, que é a parte espiritual do homem, ou a parte imortal, assim eu creio, certo? Então, no homem tem que existir algo que sobreviva à morte e vá para este lugar. O corpo vai à sepultura física e a alma ou o espírito vai ao Guiena.
ou vai para o lugar, ou para o inferno, né? Como queiram, né? E lá ela vai sofrer esta punição de 2 Tessalonicenses. Vamos voltar lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Então, para que a alma sofra uma destruição eterna, né, ou o espírito, é necessário que tenha no homem, certo, né, algo, uma substância, algo, né, que sobreviva, que vá para aquele lugar sofrer a punição. Então, fica bem claro aqui, resumindo até agora, as testemunhas de Jeová, o adventismo do sétimo dia, eles garantem textos pós-textos, né, argumentam a sua doutrina, o seu pensamento teológico é de que a alma será aniquilada, beleza? Então, vamos ver aqui. Então, todas essas traduções trazem isso, né, que eterna perdição, destruição eterna, perdição eterna, né, e assim. Então, vamos ver se, para que haja essa destruição, se o homem realmente tem. O que a Bíblia diz, nos garante, prova de que no homem existe algo que possa sobreviver à morte. Vamos ver. Gênesis 2:7, já falei isso aqui, certo? Gênesis capítulo 2, versículo 7, certo? Que é tema de questão, todo seminário, toda escola dominical, onde tiver crente, isso aqui vai ser tema de discussão. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ser vivente. As testemunhas de Jeová e o adventismo do sétimo dia diz que o homem ele é uma unidade só. É alma, é corpo, é vida, só existe isso. Morre o corpo, morre a alma, morre a vida. Então, agora, para que o homem possa ir para este lugar espiritual de tormento eterno, um lugar espiritual, algo nele tem que sobreviver. Então, vamos ver se a Bíblia realmente diz que existe algo dentro do homem que possa sobreviver à morte. O que vai para o céu não é carne e nem é sangue. Não é osso, carne e sangue, segundo o apóstolo Paulo, não entra no céu. Então, é um corpo espiritual. Vamos ver aqui também Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz Zacarias, capítulo 12, que no homem existe isso aqui, ó. Versículo de número 1. Esta é, pois, a palavra de Yahvé para Israel, palavra do Senhor, que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito, né, do ser humano dentro dele. Então, no ser humano existe um espírito dentro de cada ser humano, seja ímpio ou não. Dentro do ser humano existe um espírito. Então, é esta parte aqui que vai para o lugar, né? Se ele não for um eleito, um predestinado, um escolhido, vai para um lugar espiritual, lago de fogo ou Guiena. Não é inferno, calma, não é inferno, é Guiena. Agora, aqui também, já falei Eclesiastes 12:7, Isaías 42:5. Vamos ver o que é que diz Isaías. Isaías, espero não ter errado aqui a anotação, 42, versículo 5, diz: assim diz Deus, Yahvé, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela brota, que dá ao povo que nela habita o Espírito, o fôlego da vida e todos que por ela caminham. Então, o Espírito e o fôlego da vida e o Espírito, né? Algo que se comunica com Deus, né? E que vai sobreviver, né, à morte do corpo. Isaías 26, versículo 9. Isaías 26, versículo de número 9. A minha alma suspira por ti,
de noite, sim, no meu íntimo, o meu espírito te busca, quando os teus julgamentos se manifestam na terra. Os habitantes do mundo aprendem o que significa justiça. Então aqui, a minha alma suspira por ti de noite, sim, no meu íntimo, o meu espírito. Então, a Bíblia vai provando de Gênesis a Apocalipse que existe algo dentro do homem. E este algo chama-se alma ou espírito, ou a parte espiritual de todo ser humano. Então, para que este espírito ou esta alma vá para o mundo espiritual, para o lugar espiritual, ou para o reino eterno de Cristo Jesus, ou um lugar de tormento, ele tem que ter essa parte espiritual. Então é isso que eu estou provando. Ele tem que você saiba, né, que todo ser humano possui algo nele espiritual. 1 Coríntios capítulo 5, versículo do 1 ao 5. Olha o que é que diz o 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo de número 5, versículo 5. Vamos para o versículo 5. Entreguem este homem a Satanás, não um espírito, né, de chifre, de garrafão, de cospe fogo, não, mas a própria carne dele, ou ao mundo, né, ou às orgias do mundo, né? Entregue este homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito, olha só, o corpo não vai para o céu, ou para a eternidade, né? Ou para o reino eterno de Cristo Jesus. A carne seja destruída, volte ao pó, mas o seu espírito seja salvo. Ou seja, salvo foi o que aqui? O espírito, a parte espiritual do homem, a parte imaterial e a parte que sobrevive à morte no dia do Senhor, ou seja, na grande tribulação. Então, a gente vai ver mais aqui, você pode ver aqui, ainda, capítulo 2 de 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano? Preste atenção aqui. A não ser o espírito do homem que nele reside, mora. O que é que mora dentro de você? O seu espírito. Quem é que ele conhece? O seu espírito, né? Mas alguns irmãos da graça, não, irmão, as cadeias, né? As sedes das emoções é a alma. A Bíblia diz, Paulo diz que é o espírito. O ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside, é que conhece ele. Os pensamentos. Quem conhece os pensamentos? A alma ou o espírito? Você vai ver também Tiago capítulo 2, versículo 26, Hebreus capítulo 2, versículo 9, Hebreus capítulo 12, versículo 21 ao 23, os espíritos aperfeiçoados, né? Apocalipse capítulo 6, versículo 4, Apocalipse capítulo, versículo 4, 1 e 2, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, vamos ver Apocalipse capítulo, vamos por Apocalipse agora, Apocalipse capítulo 6, mais uns dois para a gente, 6, 9, a parte que sobrevive à morte. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas, parte espiritual e imortal, daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Ok? Então, também, para a gente ver aqui também, Lucas capítulo 23, versículo 39 ao 43, vamos para Lucas, para ficar bem fechadinho, bem amarradinho, bem alicerçado, né, de que o homem possui algo dentro dele espiritual, e esse algo espiritual sobrevive à morte. Lucas capítulo 23, versículo 43, que diz: e Jesus lhe assegurou, com toda a certeza, te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não poderia fazer esta promessa, né, se ele não conhecesse que dentro do homem existe algo que poderia sobreviver à morte.
Então, Jesus, conhecendo o que tem dentro do homem, que foi ele que criou na eternidade, e ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não prometeu a carne, né, o corpo, mas a parte espiritual, a alma do homem, né, como ele diz aqui, ó, olha só como é verdade. Mateus 10, olha a promessa que Jesus fez aqui, ó. Mateus, a este homem aqui, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus sabia, conhecia o que tinha dentro do homem. Mateus 10, 28, Jesus diz e garante isso aqui, ó. E não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Hoje mesmo, alma, você estará comigo no paraíso. Beleza? Tranquilidade. Então, prova bíblica de que o homem, de que dentro do homem existe algo que sobrevive à morte. Agora, voltemos a 2 Tessalonicenses 1:9, ok? Corrente teológica diz, estamos falando sobre a destruição eterna, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, ok? Então agora vamos voltar para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 9, que diz: eles sofrerão a pena de destruição eterna. Destruição eterna. Bom, sofrerão o destruição ou castigo eterno, ou a perdição eterna. Castigo, destruição ou perdição eterna. Então, para esta palavrinha aqui, ó, destruição eterna, na língua original grega está lá roletron, aiônio, né? Roletron, né? Ou roletron, aiônio. Então, o significado de aiônio aqui, ó, eterna, destruição eterna. Então, aiônios para eterno, neste contexto, vem da palavra raiz aiônios, que é um adjetivo, que nesse contexto, é bom frisar bem isso, que nesse contexto, aiônio significa de duração infinita, eterno, perpétuo, para sempre, sem fim. Esse é o significado desta palavra aqui, ó, perpétuo, para sempre, sem fim, eterna, aiônios. Agora, então, aqui, exemplo de eternidade sem fim. O reino de Cristo não tem fim. Um exemplo de aiônios, né? Aiônios. O reino de Cristo não tem fim. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz, aqui 2 Pedro 2:11. Deixa eu ver aqui. 2 Pedro. Deixa eu ver se é 1 Pedro. 1 Pedro. Não. 2 Pedro. Aqui. 1 Pedro. Aqui, ó. Pois desta maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reino eterno, aiônios. Então, sem fim, para sempre, não terá fim. Isso aqui não terá mais fim. Entrou aqui, meu irmão, não sai mais porque não tem fim, não tem volta, não vai acabar. E isso para a gente entender, né, a destruição eterna. Então, eterna, sem fim. Também Hebreus capítulo 5, versículo 9, vida eterna, né? João 3:15, aqui, ó, João, capítulo 3, versículo 15 e 16, ele diz: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, vida para sempre, sem fim. O 16, ele diz, o 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aiônios, o mesmo para a perdição eterna. Agora, você vai ver também, há diversos textos falando sobre eterno sem fim.
Você pode ver aqui também, ó, Mateus 19:16 e o versículo 29. Pode ver também João 17:3, Hebreus 5:9. O reino de Cristo é eterno. Vamos ver o significado de perdição ou destruição. Voltemos para 2 Tessalonicenses 1:9, que diz: e eles sofrerão a pena de destruição eterna. Destruição eterna sem fim, ok? E destruição. Para destruição, o significado de perdição ou destruição, Paulo usou um substantivo masculino, óletros, para destruição, ruína, morte, punição divina. Então, para esta palavra aqui, destruição, né, óletros, né, esta palavra significa, né, destruição, ruína, morte, punição divina. E neste sentido, né, de uma forte punição, um forte castigo e um castigo mais intenso. Este significado de destruição, um forte castigo, né, ou um forte castigo, ou um castigo mais intenso. Eles sofrerão a pena de um castigo intenso. Eles sofrerão a pena de um forte castigo. Eles sofrerão a pena, né, de uma punição intensa ou um castigo mais intenso, né? Agora, e isto é o significado desta palavra, que vem da língua grega, roletron, né? Roletros. Aqui, agora, uma pergunta que eu faço, Se as almas dos ímpios irão ser aniquiladas ou virar fumaça, né? Ou virar fumaça, aqui, vão virar fumaça ou a ser aniquiladas, né? Deixar de existir as almas dos ímpios após a morte, eu pergunto, qual a necessidade da criação de um reino espiritual eterno? Se as almas vão virar, por que cria um reino se nem todos vão para o reino? Nem todos os espíritos, nem todas as almas, né? Ou nem todos os eleitos, nem todos serão eleitos. Ou seja, uma boa parte para o reino eterno de Cristo e a outra não. As outras vão para aqui, ó, sofrerão a pena de destruição eterna. Ou seja, de uma punição mais intensa. Então, se vão ser aniquilados, se vão virar fumaças, qual a necessidade de Deus ter criado, né, um reino espiritual eterno? João 18:36, para a gente aqui, ó, por que Deus criou isto aqui, ó? 18:36. Ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para me impedir, né? Para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, meu reino não é daqui, não é deste mundo, é um reino espiritual. Daniel 12:44, Mateus 25:34, olha só. Mateus 25:34, que ele diz: então dirá ao rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Então, qual a necessidade de Deus ter criado este reino, formado este reino, né, preparado este reino antes da fundação do mundo para os eleitos? 2 Pedro, que a gente leu, aqui, ó, 2 Pedro, não, 1 Pedro 1:11, aqui, ó, 2 Pedro 11. Cadê? 2 Pedro 1:11. 2 Pedro, né? Versículo 11. 2 Pedro
2, estou em 1 Pedro, 2 Pedro 2:11, agora vai. 1 Pedro, deixa eu achar aqui, ó, olha só, então, qual a necessidade de ter um reino para os eleitos, né? E se as almas iriam ser aniquiladas após a sua morte, virar fumaça, então não teria necessidade de Deus ter criado isto aqui, formado ou preparado, pois desta maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus. Um reino eterno, né? Aionios, né? Então, o reino é eterno. Então, fica aqui esta pergunta. Agora, então você já viu que para destruição eterna é esta palavra aqui, certo? Para a gente finalizar, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, deixa eu ver se é isso aqui, eles sofrerão a pena de destruição eterna, punição mais intensa, um castigo intenso. Esta é o que diz, né, a palavra grega, né, holetros, para esta palavra, né, isso, né, que aqui, ó, destruição, ruína, morte, punição divina. Então é nesse sentido de uma forte punição, um forte castigo, um castigo intenso sobre os ímpios, ok? Tranquilidade, olha o trovão, tá trovejando aqui forte, o barulho aqui é forte, olha só, amém? Maravilha, coisa bonita. Então agora é o seguinte, no próximo estudo, me fizeram outro questionamento, certo? Como pode um espírito ser atormentado se o espírito não sente dor? Olha só, como pode? Um espírito sente dor? Não. Um espírito, ele diz assim, é espírito, o espírito não sente dor, espírito não aparece, espírito será. Próximo estudo, não perca. Obrigado pela força no canal, pelos mais novos inscritos no canal. Vamos crescendo, vamos junto. Ao meu querido e amado irmão, Voz das Nações, do canal Voz das Nações, em graça. Meu forte abraço a todos. Então, a irmã Karina Arruda, né? Espero ter lhe ajudado, contribuído. Se não, voltarei com mais novos estudos, né? Tem outra polêmica grande que eu vou trazer nos próximos vídeos sobre este tema, ok? A alma, quando o homem morre, a alma é fulminada, a alma vira fumaça, a alma é aniquilada ou a alma vai para um lugar de tormento eterno? Paz do Cristo eterno.